Bom, então a conferência sobre as dimensões, essa palavra, a gente pegar no dicionário, ela tem uma definição, que nós vamos achar que dimensão significa medida, onde a gente pode dizer a dimensão desta tela do computador é tanto. Geralmente na dimensão a gente leva em consideração três aspectos: o comprimento, a largura e a altura. Então são as grandezas tridimensionais. Mas esotericamente vai mais além, tem grandeza, vamos dizer assim, para poder expressar, que não tem nem comprimento, nem largura e nem altura, não se dá para medir, não se dá para pesar, não se dá para ver, visualizar, mas só dá para sentir, que é a dimensão do absoluto, a dimensão zero. Então, uma componente dessa dimensão em nós é o amor. Muita gente diz, tem até uma igreja que diz, Deus é amor. E ela está correta, porque Deus é o amor. O amor é muito sutil, não se dá para definir, não dá para medir, não dá para pesar, não dá para enxergar sua cor, mas dá para senti-lo. Então isto é o que acontece com as dimensões, perdão, à medida que elas vão se sutilizando. Então nós temos as três dimensões, que é o mundo onde nós desenvolvemos os nossos estudos, que é o caso que a gente estuda na escola, o comprimento, a largura e a altura, e a partir daí já fica difícil para o nosso cérebro, né? Porque ele está adaptado a isso, comprimento, largura e altura. Mas com o advento da física quântica, então começa a aparecerem outras coisas de outras dimensões. E isso é interessante. Então quem começou com esse estudo na física foi o Einstein, hoje está muito aprofundado. Vem provando aí várias e várias coisas no ramo das ciências, e a ciência vai comprovando as coisas místicas também. Elas vão interconectando. Então a quarta dimensão já ninguém falava mais nada, mas a quarta dimensão esotericamente sempre foi estudada por nós, pelos gnósticos. A quarta dimensão nas escrituras sagradas é a terra prometida, aquela terra em que Moisés tira o pessoal do Egito, faz a travessia do Mar Vermelho e tenta levar para a terra prometida no Êxodo. E eles passaram então vagando pelo deserto aí os 40 anos. Moisés não chegara, no Monte Nebo ele foi trasladado para a quarta dimensão, ele não morreu. E as outras pessoas foram chegando, algumas, a maioria não chegou, ou seja, não conseguiu passar do mundo tridimensional para o mundo quadridimensional. Isso é conhecido da ciência, né? Na Rússia, por exemplo, tem um aparelhinho chamado Photokiller, que mede a coloração do nosso corpo vital, que o pessoal chama erroneamente de aura, mas é o corpo vital. A aura é o fogo sagrado transmutado e é na cabeça. Se vocês forem numa igreja com pinturas, aqui em Santos tem algumas, somente alguns santos têm essa aura, a maioria não tem, porque é o fogo transmutado. Então a igreja católica sabia disso, né? Os iniciados, poucos que tem por ali. Então o corpo vital é a expressão dessa quarta dimensão, ou seja, em cada célula do nosso corpo físico tridimensional tem dentro dela uma célula vital que anima, que dá vida, daí o nome, corpo vital, dá vida a esse nosso corpo físico, é ele que é o sustento da vida. Esse nosso corpo vital que dá essa coloração da nossa, vamos dizer assim, chamada erroneamente de aura. Se nós estamos num estado psicológico equilibrado,
ele tem uma cor, se estamos com ira ou com outros defeitos manifestando em nossa psique, ele tem outra cor. A cor do estado de amor, a cor azul, a cor do estado de ira, então aquele sanguinolento, aquele vermelho, né? Roxo, daí por diante. Então ele vai expressar, de acordo com o nosso estado, as 7 cores do arco-íris. Muito bem. Então, a quarta dimensão também na ciência, a gente conhece o Triângulo das Bermudas, que é um local da quarta coordenada, que tem a conexão com a terceira, e tudo que passa por ali então é sugado. Avião, navio, pessoas são sugadas e ali passam a viver eternamente para o resto da eternidade, né? Que caíram na quarta dimensão e não tem como sair dali. Fica sujeito nesta dimensão a outros números de leis, né? Condicionado a outros números de leis mais sutis, uma dimensão mais sutil, portanto há nela mais felicidade. A quinta dimensão é o mundo astral. A quinta dimensão tem outro aspecto também, que é o mundo mental, dimensão mental. E para a sexta nós vamos para a dimensão causal, o mundo causal. E para a sétima, o búdico, o átmico e búdico, e para a oitava, que é o zero, o absoluto. Então, começando na dimensão física nossa, que é o comprimento, largura e altura, nós temos em nós as nossas células, o nosso organismo, isso aí é palpável, né? É visível. Na quarta dimensão nós temos o nosso corpo vital, que está aqui agora, então as dimensões não estão lá, o céu não está lá, o inferno não está lá como as pessoas pensam, né? As dimensões espirituais estão bem aqui dentro de nós agora. Elas penetram e compenetram entre si, uma passa pela outra como se a outra não existisse. E elas são dimensões que diz dimensões paralelas. Então na quarta dimensão nós temos o nosso corpo vital, na quinta dimensão nós temos uma semente aqui dentro de nós, que é o nosso corpo astral. Temos a semente, que é o nosso corpo fantasmagórico, né? Que ele é pesado, etc, etc, dificulta a nossa saída astral. Mas esse corpo podemos ir sutilizando, tornando menos denso, para desdobrar perfeitamente quando vamos praticando o segundo fator de evolução da consciência. Então, com a prática do segundo fator, vamos desenvolver a semente, esse embrião do corpo astral, desenvolver plenamente e criá-lo, e aí sim passar a habitar naturalmente na quinta dimensão. Da mesma maneira, na quinta dimensão, na outra parte, a gente vai desenvolver o embrião, a semente do corpo mental, e à medida que vai fabricando esse corpo com a energia SI 12, resultante da energia seminal, a gente passa a adquirir o direito de morar nessa dimensão, porque se tem um veículo, para cada dimensão desta, é preciso ter um veículo para andar lá. Então, criando o corpo mental, se torna um habitante natural daquela dimensão, do mundo mental, muito importante para os estudos gnósticos, para quem vai prosseguir com as suas iniciações. E da sexta dimensão, aqui em nós temos a essência, que é um produto do mundo causal. Essa essência, quando trabalhada adequadamente, ela se transforma em consciência. Então, a nossa consciência é do mundo causal, e quando nós fazemos uma meditação, ela volta para sua casa, ela volta para o mundo dimensional da sexta dimensão. Então, meditar é isto, é desengarrafar a essência que sai do aspecto do campo eletromagnético do ego, separa, fica livre e vai para o mundo causal.
E é o que se chama nas escrituras de céus, que lá ela vai pegar a experiência que ela precisa, é onde as coisas acontecem, os fenômenos naturais, tudo se origina ali. Primeiro lá, para depois vir plasmando nas outras dimensões. E quem consegue trazer isto se torna um profeta, porque tudo que acontece lá vai acontecer posteriormente nas outras dimensões. Então acontece na causal, depois passa para a mental, para o astral, para a quarta, até chegar na terceira. E isso acontece com tudo que está ocorrendo aqui, inclusive com esse estudo, essa reunião que nós estamos fazendo. Primeiramente ela aconteceu lá, para mais tarde vir a acontecer aqui, no espaço e no tempo. E na sétima dimensão, então, nós vamos ter o aspecto búdico e o aspecto átmico, né? O aspecto átmico é a nossa parte relacionada à consciência humana, que vai ser desenvolvida em nós, se nós nos iniciarmos e tornar um Bodhisattva. E a parte divina é a nossa alma divina, que adquire o conhecimento do teto para cima, vamos dizer assim, que dizia o venerável mestre Rabulu, e do teto para baixo é com a nossa parte humana. Então o casamento perfeito se dá quando essas duas almas se fundem na sexta iniciação venusta, que é o famoso casamento perfeito. As Budas estão enunciadas por Jesus Cristo, de nossa alma. E na oitava dimensão nós temos em nós o amor e o átomo nous, que residem no nosso coração. Então, cada dimensão dessa está sujeita ao número de leis, que a gente viu no vídeo. A terceira dimensão tem 48 leis. Mas que leis são essas, professor? Perguntam para mim. É muito simples, se a gente parar para contar, nunca paramos, mas a gente pode catalogar essas leis. Então, se a gente atirar o objeto para cima, ele cai. Então, isso é lei da gravidade, é uma. Se nós formos penetrar um corpo no outro, não consegue, porque a lei da impenetrabilidade, a lei da inércia, a lei da ação-reação, a lei disso, aquilo. Então, a lei da evolução, karma e dharma, retorno e recorrência. Então, juntando todas essas leis, nós vamos ter 48 leis, que é a do nosso mundo físico. Então, muitas leis, e quanto maior é o número de leis, maior é a imperfeição de um sistema, de um povo, de um cosmos. Quanto é menor o número de leis, maior é o grau de perfeição de um sistema e de um povo. Então, no mundo de 48 leis, é grande a imperfeição, é muito grande a prisão que a gente tem a esse sistema. Não há muita liberdade, há uma escravidão. E é isso que acontece no planeta Terra. Nós queremos nos livrar dessas leis. Nós estamos aqui hoje para isso. Nós queremos o quê? Conjuntamente, em comum. Queremos nos libertar. Libertar da roda do Sansara. Libertar-se, fazer a sua iniciação, significa ir transcendendo essas leis, livrar das leis, passando para dimensões mais sutis, até chegar ao absoluto, que só tem uma lei, que é a lei do amor. Por isso há muita felicidade, é o verdadeiro céu. Então, no mundo de 48 leis, se nós não transcendermos, a gente cai depois para as infradimensões dos infernos dantescos, que a gente vai ver isso em conferências futuras, né? Cai para 96, que dobra, 48 vai para 96, é o limbo. Depois, no segundo ciclo, vai dobrar de 96 para 192, e assim vai mudando, vai aumentando o número de leis. Então, por isso que é complicado as infradimensões, o inferno, né? Fica sujeito, preso a leis. Se aqui é difícil uma fila de INSS, né, para você andar, aquela coisa demorada, o tempo, um garfamento do trânsito, né? É difícil, tu imagina nas infradimensões, onde tudo tem uma dinâmica de movimentação muito vagarosa, né? Então esse é o inferno, o aumento do número de leis.
Então nós temos, num país que tem muitas leis, e é o nosso, pois esse povo é transcedido. Pelo contrário, onde há muitas leis é porque o povo é muito imperfeito, e para conter essa imperfeição, para guarnecer o privilégio e os direitos de alguns, precisa legislar, fazer leis. Então elas vão ampliando, vão aumentando. Hoje a gente tem leis dos 3 poderes, a gente tem leis estaduais, leis municipais. A nossa prédio é cheio de regulamentos, cheio de leis, ônibus, e tem um monte de leis, e o pessoal não cumpre as leis porque é imperfeito. Então perfeito era o povo asteca, que não tinha lei. Eles funcionavam, se interrelacionavam pela lei da consciência. A consciência agia, né? Estava desperto. Lá no Velho Mandamento, no Velho Testamento, né? Já vamos começar com Moisés, elaborando 10 leis. Então ele elabora as leis, não porque o povo se aperfeiçoou, e sim porque o povo estava ruim. Então tem que elaborar leis para conter esse avanço da ruindade desse povo, né? E aí sair dos 10 mandamentos, hoje sintetizados nos 3 fatores de revolução da consciência, do venerável mestre Samael. Muito bem, então no mundo de 24 leis, a gente cai para a dimensão do mundo etérico, a 4ª coordenada, o estado de Ginas, terra prometida. Então é metade daqui, então já é mais feliz quem está na 4ª dimensão, e para lá só pode ir em estado de Ginas. Isso é uma prática que na gnose antiga nós fazemos. Como sair em Ginas? Pegar o seu corpo e colocar na 4ª coordenada, chama-se sair em Ginas. Isso acontecia com os apóstolos, com Jesus Cristo. No estado de Ginas, no paraíso, é que ele fazia os seus milagres, multiplicava os pães, transformava a água em vinho, andava por cima da água. É no estado de Ginas que acontece os milagres, porque dá para uma pessoa que domina essa 4ª dimensão, tem o domínio das leis, então faz as transformações. Então, para ir para o estado de Ginas, transporta-se com o corpo físico, cai na 4ª coordenada. Já para a 5ª em nós, é o mundo astral, a 5ª dimensão, e é a metade então das leis, cai para 12. Depois, para o mundo causal, cai para 6 leis, por isso que é chamado de céus pelas igrejas, pelas religiões. E lá no mundo causal a gente só vai na meditação. Caímos na 6ª dimensão, a nossa essência fica livre desse número fantástico de leis, enormes, né? Quantidade, e fica sujeito ali somente a 6 leis. Então fica livre, goza da liberdade, volta cheio de felicidade quando acaba a meditação. Isso permite a pessoa dar um avanço nos seus estudos, na sua fé, na sua mística. E para o mundo de 3 leis, então vamos prosseguirmos com as nossas iniciações, já na iniciação avançada, mistérios maiores. E para o mundo de uma lei, que é o absoluto, vamos, se nós nos critificarmos, fizermos a iniciação venusta, passar pela 1ª, pela 2ª, pela 3ª montanha, e a nossa serpente, que se diz esotericamente, ser tragada pela águia. Quando a águia traga a serpente, como é dito no esoterismo mexicano, do Cristo Quetzalcóatl. Então é isso que acontece. Chegando no absoluto, a lei é só uma lei. Então a liberdade total, o iniciado, né, se libertou de todas as leis, se libertou do karma, se libertou do roda Sansara e goza a liberdade para sempre. Então é um Cristo, se integrou absoluta, a lei do amor. Então oxalá que todos nós possamos ir aos poucos transcendendo essas leis,
para ir decretando a nossa liberdade, e para isto vamos fazer uso das ferramentas que a Mestre Samael nos deu, a Mestre Abulu, Jesus Cristo, todos os mestres, ferramentas que são os 3 fatores de revolução da consciência. Com a morte vamos desengarrafando a essência aprisionada, que está presa ao número, em nome de leis, se utilizando, passando por nome de leis menores. Com o nascimento, que é o trabalho alquímico, vamos criando os corpos existenciais para habitação nessas dimensões superiores. E com o terceiro fator, vamos cristificando, vamos plasmando em nós isso que chama amor, o amor verdadeiro, a chegar ao nível, como Jesus nos disse, amar uns aos outros, não como tu amas, que nós amamos diretamente proporcional à nossa essência, à nossa consciência livre, que é muito pouco, mas amar uns aos outros como eu vos amei, ou seja, com 100% plenitude da sua consciência. Muito obrigado a todos. Se houver alguma pergunta, pode digitar e nós estaremos respondendo. Obrigado.